Flexibilidade existencial. Você pode nunca precisar passar por isso, espero que nunca precise. Isso só pode acontecer uma vez em toda a sua organização, raramente mais do que isso. Quando todo o seu modelo de negócio é contestado para fazer avançar sua causa justa, você estaria disposto a explodir seu próprio negócio? Steve Jobs tinha uma causa justa. Era capacitar as pessoas a enfrentar o Big Brother, capacitar as pessoas a enfrentar corporações como iguais. E você pode ver por que eles ficaram tão mexidos pelo computador pessoal. Ele podia capacitar os indivíduos a fazer a próxima grande coisa. Então, a Apple já saiu do sucesso da Apple I, a Apple já saiu do sucesso da Apple II, já é uma grande empresa, Steve Jobs já é um famoso CEO. Eles vão a Xerox PARC, ele e alguns dos seus executivos. E a Xerox mostra uma nova tecnologia que eles inventaram chamada interface gráfica do usuário. Jobs vê isso e acha que é incrível. Estão dizendo que não é mais preciso aprender uma linguagem de computação. Você pode copiar e clicar e mover coisas com o mouse em uma tela para usar o computador? Significa que mais pessoas terão acesso a essa incrível tecnologia? Significa que ainda mais pessoas terão poderes para resistir ao Big Brother? Ai meu Deus, vamos investir nisso. Enquanto saíam da Xerox PARC, ele disse para os seus executivos: gente, temos que investir nessa coisa, temos que fazer isso. E os seus executivos disseram: Steve, não dá. Nós já investimos muito em mão de obra e milhões de dólares na Apple III. Não podemos fazer isso. Vamos explodir a nossa empresa. E o Jobs respondeu: é melhor nós mesmos explodirmos do que outra pessoa. Essa decisão levou ao Macintosh. A sua causa dirigiu a sua decisão e ele estava disposto a fazer uma mudança existencial na empresa. Se eles não tivessem feito essa mudança, a indústria os teria explodido. Aconteceu com a Kodak. A Kodak, na década de 1970, inventou a câmera digital, mas suprimiu a tecnologia por medo de derrubar as vendas de filmes. Eles deram a si mesmos 10 anos, sabiam que os outros começariam a fazer o mesmo. E sabem o que eles fizeram nesses 10 anos? Nada! Na verdade, eles licenciaram a tecnologia para outras empresas e ganharam muito dinheiro com as licenças. E assim que as licenças terminaram em 2012, eles foram à falência. A indústria os explodiu porque eles se recusaram a se explodir. Se você tem uma causa justa, se suas equipes acreditam na sua causa, confiam umas nas outras, confiam em você, elas ficarão ao seu lado durante o inferno de curto prazo que será necessário para reorganizar a empresa para que vocês sobrevivam. É flexibilidade existencial. Flexibilidade. Boa noite, eu sou o André. Eu sou casado com a Lide, que está aqui comigo hoje, me apoiando. Sou pai do Felipe, de 5 anos, e da Aninha, de 2,5. Quero aproveitar a oportunidade para mandar um recadinho para eles. Felipe, o meu amor está contigo nesse momento também, e eu estou pensando em ti. Aninha, eu estou ansioso para ver o meu novo show que tu vai fazer. Te amo. Um pedacinho dessa palestra que você viu, quem está falando é o Simon Sinek. Ele é um autor, palestrante motivacional e um consultor organizacional. No vídeo, Simon Sinek está falando para líderes religiosos e CEO de empresas famosas, grandes líderes. E ele está falando sobre a importância de saber o momento exato de mudar. O time correto para efetuar mudanças importantes e profundas. E ele não está falando só sobre mudar, mas ele está falando também sobre mudar e correr riscos. A importância de perceber a hora exata para aplicar mudanças profundas na sua empresa para que ela volte a crescer ou continue a se expandir. Na palestra ministrada no Summit, Simon chamou essa abertura à mudança de flexibilidade existencial. Flexibilidade existencial. Eu gostaria que nós pudéssemos chamar hoje essa abertura, no nosso contexto, de flexibilidade espiritual. Flexibilidade é a característica do que é flexível. Ou seja, aquilo que consegue se dobrar com facilidade, aquilo que é maleável. No sentido figurado da palavra, nós usamos flexibilidade para definir um indivíduo que sabe aceitar, assumir
opiniões alheias, é aberto para novas ideias ou pensamentos, e normalmente essa pessoa é flexível. Geralmente essas pessoas são consideradas dóceis e diplomáticas. São pessoas de fácil trato. Pessoas que é fácil conviver com elas, é fácil lidar com elas, porque elas se permitem ser flexíveis. Queridos, eu creio que esse conceito, ele não é pertinente só a grandes empresas ou líderes de grandes empresas e organizações, mas também deve estar presente no dia a dia da Igreja de Jesus. Deve estar presente no nosso dia a dia, como discípulos dele. E aí eu tenho uma pergunta para fazer para você. O quanto você é aberto à mudança? De 0 a 10, onde você fica? O quanto você é aberto para mudanças? Numa escala de 0 a 10, onde o 0 significa nenhuma abertura na mudança, a carinha vermelha. E 10 significando total abertura à mudança, a carinha verde. Onde você se enquadra? Eu quero ler para vocês hoje, ou com vocês hoje, uma história, no livro de Atos, no Novo Testamento, que fala sobre flexibilidade espiritual. Fala de um homem chamado Pedro, que abriu o seu coração para ser conduzido pelo Espírito e ser mudado pelo Espírito. A gente está entrando hoje numa série chamada Discipulado do Novo Testamento, onde a gente vai trabalhar um pouquinho o que Deus tem falado ao longo desses anos e o que Ele está mexendo sobre discipulado na nossa igreja. Abra a Bíblia comigo, Atos capítulo 10, versos 9 a 17. A versão que eu vou estar usando é a NVI. Caso você não tenha a Bíblia ou não consiga ligar a sua Bíblia, eu vou estar com um texto aqui. Atos capítulo 10, verso 9 a 17. O texto diz assim: no dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, ele queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, ele caiu em êxtase. Viu o céu aberto de Deus e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mata e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. E a voz lhe falou a segunda vez: não chame impuro, que Deus purificou. E isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Vamos orar? Feche teus olhos e ora comigo nesse tempo. Pai, nós queremos nesse momento abrir o nosso coração para entender a Tua palavra. Pai, nós precisamos que nesse momento o Senhor atue, Deus, através do Teu Espírito, trazendo ao nosso coração e à nossa mente entendimento sobre essa palavra. Deus, eu peço que o Senhor efetue o Teu querer e o Teu realizar nessa noite. E eu peço, Deus, torna o nosso coração sensível ao toque da Tua voz, ao toque do Teu Espírito. E fala com a gente, Deus, para que a gente realmente possa refletir a Tua glória nessa terra. Pai, em nome de Jesus. Amém. Como eu falei antes, a gente está iniciando uma série chamada Discipulado no Novo Testamento, onde o nosso objetivo, queridos, é a gente promover um alinhamento teológico sobre o discipulado na igreja. Nós vamos, durante essa série, falar sobre abertura para mudar e ampliar nossos pensamentos e conceitos, sobre o poder do Evangelho no caos. Semana que vem nós teremos um palestrante do México, em que ele vai falar sobre
a dificuldade do evangelho no México e como esse evangelho está crescendo e prosperando. Então não perca, semana que vem a gente vai ter o privilégio de ouvir um pouco sobre isso. Mas nós vamos falar também sobre o evangelho do discipulado. Que tipo de evangelho é esse que promove o discipulado? E vamos falar sobre a revelação progressiva do discipulado na nossa vida como igreja. Queridos, Deus tem nos levado como liderança a mudar a maneira como nós estamos entendendo o discipulado. Mas nós continuamos crendo que discipulado, ele acontece em todo o relacionamento, onde Jesus está presente como Senhor. Nós cremos que o discipulado acontece em todo o relacionamento onde Jesus está presente como Senhor absoluto. E talvez algumas perguntas sejam importantes nesse momento. Por que mudar? Por que eu tenho que estar aberto à mudança? Quem vai promover essas mudanças no meu coração? Aonde essas mudanças podem me levar? Por que eu tenho que mudar, André? Muitas pessoas estão o tempo todo procurando mudar. Talvez para completar algum tipo de vazio. É gente que comprou algo hoje, mas aquilo já perdeu o valor e vai ter que comprar outra coisa depois, para tentar preencher. Troca de carro o tempo todo para tentar ver se preenche. Troca de relacionamentos para tentar ver se algo dentro de si é preenchido. Mudamos nosso estilo para tentar ver se algo acontece diferente, mudamos de bens, mudamos de relacionamento. Outras pessoas, elas mudam mediante a necessidade. Uma crise que se instaura, alguma situação que nos leva a se adaptar, perdas, acidentes, demissões, promoções, transferências e etc. Situações que ocorrem e fazem você se adaptar. Outros podem mudar mediante uma revelação que promove uma nova maneira de ver e fazer em suas vidas. As mudanças, elas vão sempre acontecer. E como elas podem acontecer? Às vezes as mudanças, elas vão chegar apenas como um pensamento, uma ideia, uma visão na sua mente. Outras vezes elas vão literalmente bater a sua porta e dizer assim, é hora de mudar. Porque se algo não mudar, você vai quebrar. Tua família vai cair. Tua vida espiritual não vai existir. Tua empresa vai afundar. Algo precisa mudar. No caso de Pedro, nós podemos perceber que existiu dois aspectos dessa mudança. Tanto uma ideia, uma visão, uma revelação, um céu aberto, chegou diante dele, e na mente de Pedro, como uma mudança que literalmente bateu a sua porta, através de homens mandados ao encontro dele. Mas eu creio que no caso de Pedro, nós podemos entender pelo menos uma clara razão para mudar. E quando essas mudanças acontecem? É isso que eu queria repartir com vocês hoje. Uma razão clara para mudar. Quem está promovendo essa mudança? Queridos, devemos mudar quando o Espírito nos revela uma razão para mudar. Devemos mudar quando o Espírito nos revela uma razão clara para mudar. Eu quero voltar ao texto com vocês. O texto diz que, versículos 11 a 14, viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol, que descia à terra, preso pelas quatro pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz disse, levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu o quê? De jeito nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. Queridos, o livro de Atos, ele vai falar sobre um novo momento na vida dos discípulos e um novo momento na expansão do Evangelho. Até esse momento da história, Jesus e seus discípulos haviam falado principalmente para os judeus. Esse acontecimento na vida de Pedro marca o momento na história onde o Evangelho é espalhado para além dos judeus. É um momento na história em que a gente vai perceber Deus usando os discípulos para irem a outros povos, e através disso a mensagem chegar e alcançar
muitas outras pessoas. E essa mensagem ela foi tão longe, que hoje a gente está reunido, em 2019, num domingo à noite, por causa do nome poderoso de Jesus. E essa mensagem chegou até nós. Nesse mesmo capítulo, Deus estava se revelando a um centurião, chamado Cornélio. Um centurião era um homem, um soldado romano, um líder romano, que tinha abaixo dele 100 soldados, que estavam sujeitos à sua própria vontade, que ele podia dizer, mandar e eles iriam obedecer. Esse homem chamado Cornélio estava buscando a Deus, sem entender ainda quem era Deus de fato. Mas na visão dele, e isso é algo maravilhoso para nós, porque toda vez que você buscar a Deus, ou de alguma maneira dizer, tem alguém aí? Deus vai mandar alguém para te explicar quem Ele é. E Deus vai falar com você, de alguma maneira. Nesse texto e nesse caso de Cornélio, ele viu claramente um anjo que o dirigiu até a casa de Pedro, trazendo revelações, inclusive sobre onde Pedro estava hospedado. Em Atos capítulo 10, versículos 5 e 6 diz assim: agora mande alguns homens a Jope, para trazerem certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor, que fica perto do mar. Queridos, Pedro estava hospedado na casa de Simão, o curtidor. O que é um curtidor? Um curtidor é alguém que pega o seu celular e ele começa a olhar várias fotos das pessoas e dizendo assim, essa eu gostei, essa eu não gostei, essa aqui eu não vou compartilhar. Isso é um curtidor? Na nossa época e no nosso conceito, nós entendemos um curtidor assim, né? Segundo o Shane, talvez esse homem foi o precursor do Facebook. Porque esse cara começou essa vida de curtidor. Mas na verdade um curtidor nada mais era do que um perito na arte de converter peles de animais em couro, que podiam ser usados na fabricação de artigos de várias espécies. Mas por causa da ocupação de curtidor, que não era tão querido como a nossa ocupação de curtidor, na nossa realidade, um curtidor, ele era alguém considerado como uma profissão imunda, visto que ele vivia em meio a corpos de animais dilacerados, sangue por todo lado, era terrível, meio jogos mortais assim. Um curtidor, ele não era bem quisto pelos judeus. Então todos aqueles que praticavam esse meio de vida, eles tinham que viver separados do resto da comunidade. Como é que será que vivia um curtidor então? Talvez eu queria explicar um pouquinho para vocês sobre o contexto da vida desse homem. Pegando um pouquinho o contexto cultural, a gente vai ver que um curtidor, se ele casasse com uma mulher, sem mencionar que a profissão dele era curtidor, o casamento poderia ser anulado. Eu fico pensando que alguém já deve ter feito isso na época, porque tinha uma lei que dizia que, olha, se o teu marido for um curtidor secreto, e ele casar contigo e tu descobrir secretamente que ele é um curtidor, tu pode cancelar o casamento. Então alguém naquela época deve ter feito isso. A lei do casamento, do levirato, que obrigava um homem a casar-se com a viúva do seu irmão, quando este não deixasse descendência masculina, ela podia ser anulada se porventura o irmão mais novo, que teria que assumir a viúva do irmão mais velho, descobrisse que ele era um curtidor secreto. Então, poderia ser o casamento anulado, ou nem casaria com essa mulher. O pátio de um curtidor, ele era um ambiente, ou seja, o ambiente onde ele trabalhava, onde ele promovia então essa elaboração de peles, tinha que ficar mais ou menos 50 metros de qualquer aldeia, ou seja, fora da cidade. Por essa razão é que a casa de Simão, o curtidor, ficava à beira do mar. Não é porque, como no nosso caso, eu quero ir para Capão, quero ficar na praia. Mãe, vamos comprar uma casa na praia para a gente ficar. Não tinha isso na época. O que estava acontecendo na época é que o ofício dele levava ele a ter que viver fora, isolado.
de outras pessoas. Inclusive tem uma citação do Talmud, que é um dos livros básicos da religião judaica, que diz assim: ai daquele cuja ocupação é o curtume. Ai daquele. Então, se você era um curtidor, a vida era difícil para você na época. Todos precisavam do teu couro, mas ninguém queria se relacionar com você. Um curtidor nunca poderia ser rei ou sacerdote. E Pedro realmente parece que está à frente do seu tempo. Porque além dele estar falando com esse homem, o curtidor, cujos judeus não fariam, ele também está fazendo o quê? Hospedado na casa de Simão, o curtidor. Aqui provavelmente, a gente vai perceber que na visão que Pedro tem, e é um convite já à mudança, que Deus faz para Pedro, ele tem uma visão de todos os tipos de animais que um judeu, ou para um judeu, possivelmente eram impuros, como talvez o porco, o coelho, o leão, o tigre, o urso, serpentes, camaleões. Imagina tudo isso quando aquele lençol desce. Mas foi no pátio desse homem, chamado curtidor, Simão o curtidor, em que Pedro recebeu uma das visões que faria ele esquecer-se de uma vez por todas, de todas essas restrições cerimoniais. E entender que os gentios poderiam ser aceitos como povo de Deus, se entregassem o seu coração para Jesus, mediante arrependimento e fé em Cristo. Foi na casa desse homem que Deus se revelou para Pedro. Durante a última viagem para Israel, o pastor Shane disse que eles visitaram o lugar onde supostamente seria a casa de Simão, o curtidor. A gente tem uma foto aqui desse lugar. E, segundo alguns estudiosos, esse foi o lugar da revelação. E, geralmente, na viagem a Israel, uma das primeiras paradas que eles têm durante a viagem é na casa de Simão, o curtidor. E o Shane falou para nós que, durante a viagem, o pastor Luiz Saião, ele perguntou: como pode um homem colocar em uma só frase as palavras de jeito nenhum e Senhor? Na mesma frase. Ou seja, como Pedro colocou essas palavras juntos em uma mesma frase? Porque se Deus, Ele é Senhor, como é que eu posso dizer para o meu Senhor, não, de jeito nenhum? Já parou para pensar nisso? Eu não tinha parado para pensar nisso. Mas é verdade, Pedro faz isso. E o texto é claro. Ele diz: de modo nenhum, Senhor. E Deus tem que falar com ele 3 vezes, para ele resolver entender o que Deus estava falando. E o texto ainda diz que ele parou e ficou refletindo. É mais ou menos como a gente faz, quando Deus fala com a gente diz assim: eu vou orar. Não ora nada. Você não quer obedecer. Porque se você quisesse obedecer, você obedeceria na hora. É ou não é? Mas a gente tem uma desculpa gospel: eu vou orar. Minha esposa já sabe dessa desculpa, então quando ela me pede uma coisa, ela fica em cima até eu dizer sim. Se Deus, Ele é Senhor, e nós somos servos, será que nós não deveríamos responder apenas sim, Senhor? Quantos aqui serviram um quartel? Levanta a mão aqui. Rapaz, tem bastante homens, né, que serviram o quartel. A história que eu vou contar agora é forte. Para esses homens vai apenas relembrar alguns fatos da vida deles. Para você que é mãe, teu coração vai apertar, porque teu filhinho com 18 anos talvez tenha que passar por isso. Mas eu lembro que na minha primeira semana no quartel, a minha bateria tinha 42 homens, né, 42 jovens. Nós estávamos na nossa primeira semana. Naquele dia nós havíamos recebido a nossa farda pela primeira vez, e nós ganhamos o tempo de mais ou menos 20 segundos para colocar a farda e voltar para o pátio, e entrar em ordem unida, né? Tudo meio rápido e acelerado no quartel. Os homens agora que já passaram por isso estão rindo, isso é normal, né? As mulheres estão dizendo assim: oh, que horror. Mas é mais ou menos isso, o que estava acontecendo. Então nós fomos lá, colocamos a nossa farda. Gente, eu lembro de olhar para a minha farda e dizer assim: rapaz, que bonita essa farda. E aí nós estávamos todos em ordem, né?
do maior ao menor. E então um sargento que estava nos dando instrução, ele disse assim: olha, a partir de hoje vocês vão responder para nós, vocês vão entender o que é uma autoridade. Entendido? Vocês estão compreendendo? E aí ficou todo mundo quieto, porque a gente não sabia o que a gente tinha que responder. Então a gente já tinha aprendido que, cara, quem não é visto não é lembrado. Então estava todo mundo quieto. Mas aí ele chegou, o sargento foi chegando perto, e ele chegou perto de um dos soldados, um dos recrutas, e ele disse assim: entendido? Você entendeu o que eu falei? E aí o cara olhou para ele e falou assim: tá. Meu, essas duas letras, elas nos levaram a mais ou menos, eu imagino, que uns 40 minutos de exaustão. Tá. E a gente ficou olhando para ele assim: cara, por que tu não falou nada? Todo mundo não estava falando nada. Mas ele respondeu: tá. Então, por causa disso, aquele homem, aquele sargento que estava com a gente, ele se transformou. Ele ficou vermelho. E ele disse assim: vocês nunca mais vão falar isso de novo. Ao meu comando, sentado 1, 2, de pé 1, 2. E na hora que ele falou sentado 1, 2, eu olhei, em segundos, milésimos de segundos, olhei para minha farda novinha, e disse assim: vou ter que sentar aqui no chão, cara. E não deu tempo nem de raciocinar e responder para mim mesmo, porque eu já estava sentado quando ele disse sentado 1, 2, e ele disse de pé 1, 2, e ele disse sentado 1, 2, de pé 1, 2, e ele foi repetindo isso muitas e muitas vezes, até ele cansar. E depois que ele cansou, então ele começou a fazer assim: ao comando do meu braço. E aí as pessoas vinham conversar com ele, e ele ficava assim: não, tudo bem. E a gente lá, você já está sabendo o que está acontecendo. E aí eu acho que ele foi tanto tempo, que o braço dele também cansou. E na hora que o braço dele cansou, ele começou a fazer só assim, ó. Você sabe o que está acontecendo com a gente agora? E aí depois que terminou esse exercício, que eu imagino que deve ter sido uns 40 minutos, ele disse assim: quando eu perguntar qualquer coisa para vocês, a resposta de vocês deve ser sim, Senhor. E aí ele parou, olhou para nós e disse assim: entendido? O que você acha que a gente respondeu? Sim, Senhor. E a gente segurou a boca daquele cara que falou tá. Mas eu me lembro que esse foi o primeiro momento em que eu entendi o princípio de autoridade. E claro que no final daquele mês, eu lembro de chegar na minha casa, primeira vez depois de 1 mês sem poder ir para casa, eu cheguei em casa, olhei para minha mãe, dei um abraço nela e disse: mãe, obrigado, te amo. O que nós temos respondido para Deus? O que nós, como discípulos de Jesus, temos respondido para o nosso Senhor? Sabe, não era para existir no vocábulo dos discípulos a expressão de modo nenhum. Parece que isso não combina com o fato dele ser Senhor e ao mesmo tempo eu dizer para ele que é meu Senhor, que não vou fazer o que ele está dizendo. Pois como pode um homem criado à imagem de Deus falar ao seu Criador de jeito nenhum, ou eu não vou fazer o que o Senhor está me mandando, Senhor da minha vida? Combina essas frases? Ou ele é Senhor ou ele não é. Aqui nesse texto é exatamente isso que Pedro está fazendo. E isso acontece porque Deus está ordenando para Pedro que ele faça algo que ele passou a vida inteira sendo instruído a nunca fazer. Mas geralmente quando nós lemos esse texto, nós julgamos Pedro. E talvez nós podemos agora colocar alguns rótulos dizendo que Pedro é teimoso, que Pedro é desobediente, que Pedro é resistente à voz de Deus. Mas vamos parar de pensar em Pedro. Vamos pensar em nós. Vamos pensar na gente. Você teria respondido melhor do que Pedro? Vamos botar no tempo presente. Você tem respondido melhor do que Pedro? Será que você está aberto às mudanças promovidas pelo Espírito em sua vida? Será que Deus ainda tem autoridade suficiente
na tua vida para mudar os teus paradigmas e modelos? Será que Deus tem permissão para mudar a maneira como você pensa? Quantas vezes você tem resistido à voz do Espírito, aquilo que Ele está dizendo para você? Será que eu ainda posso mudar? Será que Deus pode me mudar? Será que Deus pode mudar os meus pensamentos e a minha postura? Queridos, imagine o que teria acontecido se Pedro não abrisse a sua mente para mudar. Imagine as implicações da atitude de inflexibilidade de Pedro na cultura dele e na nossa hoje também. O quanto eu posso estar perdendo de crescer pelo simples fato de não estar aberto a questionar as minhas decisões, de não estar aberto a questionar os meus valores e de não obedecer à voz do Espírito. Queridos, esse é o cerne dessa mensagem. Precisamos, como discípulos, responder às mudanças, não o que a cultura está dizendo, não o que os nossos amigos estão dizendo, mas precisamos responder às mudanças que são guiadas pelo Espírito de Deus e pela palavra dEle. Quando essas mudanças acontecem? Eu creio que a mudança acontece quando percebemos o senhorio de Cristo acima de nossas ideologias, o senhorio de Cristo acima dos nossos preconceitos, o senhorio de Cristo acima dos nossos modelos religiosos. E o texto diz assim: no dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Como é que Deus pode te conduzir a mudanças? Quais são as mudanças que Ele está pedindo? E o que Ele vai fazer para que essas mudanças aconteçam? Eu tenho algumas perguntas importantes. Será que alguém, guiado pelo Espírito, poderá roubar alguém? Será que alguém, guiado pelo Espírito, o Espírito vai dizer para ele assim: olha, vai lá, te levanta e rouba o teu irmão? Será que o Espírito vai fazer isso? Será que alguém guiado pelo Espírito será levado a trair a sua esposa? Será que uma pessoa, uma esposa, guiada pelo Espírito, terá seus pensamentos guiados para outro homem? Será que uma esposa será guiada pelo Espírito Santo de Deus a começar conversas com outros homens que desonram o seu marido? Será que alguém guiado pelo Espírito será conduzido a um site de pornografia? Será que alguém guiado pelo Espírito será manipulador ou manipuladora? Será que alguém guiado pelo Espírito tentará enganar todos à sua volta? Será que alguém guiado pelo Espírito irá tomar decisões erradas, como por exemplo beber e ir dirigir? Eu creio que a resposta para todas as perguntas é: você acha? Eu creio que não. Eu creio que não. Recentemente Deus trouxe à minha mente como Ele me conduziu para vir servir aqui na Monte Serra. Eu lembro que eu estava em crise, perguntando para Deus o que eu ia fazer. Eu estava servindo numa igreja, o Tércio então, movido pelo Espírito de Deus, me chama e me desafia para estar servindo na Monte Serra. E naquele momento eu estava pensando assim: Deus, o que o Senhor quer? Então eu fui orar. E quando eu fui orar, eu entrei em mais crise ainda, porque a resposta parece que não vinha, parece que não chegava. E eu lembro de um dia que eu fui até a casa dos pais da Lídia, eu estava lá sentado, na casa deles, e eu estava falando com o meu sogro e conversando com ele. E meu sogro é um pastor. Então eu olhei para ele e disse assim: sogro, eu estou confuso, estou com medo, estou preocupado, eu não sei o que fazer. E se eu aceitar o convite para ir para Monte Serra, mas Deus não ir comigo?
Ou se eu ficar onde eu estou, e Deus tirar a mão sobre mim, e sobre o que eu estou fazendo, o que vai ser de mim? E aí o meu sogro, ele me devolveu a resposta em forma de pergunta. Ele me perguntou: André, você está orando? E eu disse sim. Ele disse assim: André, você está lendo a Bíblia? E eu disse sim. André, você está andando em santidade? Já falei para vocês que ele era meu sogro, né? Então, sim. Mas realmente eu estava. Então ele me disse algo que eu nunca mais esqueci. Ele disse assim: André, Deus não vai deixar você tropeçar enquanto você estiver andando em santidade e pedindo a Deus que Ele guie a sua vida, orando a Ele, buscando Ele atentamente. Queridos, é quando nós buscamos e estamos em oração, buscando atentamente a vontade de Deus, que Ele vem e não somente nos ajuda, mas também nos direciona para mudar. Muitos de nós estamos cometendo coisas que nós nunca queremos cometer, ou nunca quisemos cometer, porque em algum momento a gente parou de andar debaixo da orientação do Espírito e começou a andar por nós mesmos. E é nesses momentos em que a gente se perde. E é nesses momentos onde geralmente o Espírito tenta entrar e a gente diz o quê? De modo nenhum, Senhor. De modo nenhum. Eu não vou me humilhar para minha esposa. De modo nenhum. Ela está errada. Eu não vou me rebaixar para esse homem. Quem ele pensa que é? Eu não criei filho para estar vivendo isso aí. Ou ele faz o que eu quero, ou ele vai para a rua. E assim a gente vai se enchendo de nós mesmos, em vez de ser guiado pelo Espírito de Deus. E por isso estamos todos feridos, machucados, sem perceber o inimigo chegando, como uma cidade sem muros. O que você precisa mudar para continuar crescendo? Nossa realidade, como equipe pastoral e liderança dessa igreja, de tantos em tantos tempos, você precisa saber disso, se você está vindo para cá. Parece que Deus abre um lençol e nos mostra algo para mudar. E no livro O DNA do Inovador, ele vai apresentar 5 marcas de um inovador. Mas uma dessas marcas é conhecer pessoas diferentes, com perspectivas diferentes. E eu quero te dizer que Deus tem nos permitido conhecer e aprender com outros ministérios e outros pastores. Modelos como Igreja com Propósito, Rede Ministerial, ferramentas de restauração como Retiro Minha Vida Tem Jeito e CR, que vieram da Igreja Batista de Fortaleza. Recentemente a Igreja de Marília, que foi usada por Deus para nos dar uma injeção de discipulado e paixão por células. Livros que vieram até nós, como Uma Igreja com Propósitos, Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas, Design Divino, Silêncio de Adão, os cursos da Universidade da Família. Querido, cada um desses relacionamentos tem nos desafiado a crescer e nos tornar o que nós somos hoje como igreja. Deus tem nos permitido e nos conduzido a mudar. Em resumo, nós aprendemos que devemos mudar mediante uma orientação de quem? Do Espírito. Nós aprendemos que nós devemos buscar essa orientação em Deus e não na sociedade, não em outras pessoas, não nas experiências dos outros. Ah, como Deus quer dar experiências para você. Como Deus quer te dar o privilégio de ter uma experiência com Ele. Mas isso não vai acontecer enquanto você estiver satisfeito com a experiência do outro, com o que Deus está fazendo na vida do outro. As mudanças acontecem, e só acontecem, mediante uma busca genuína e submissão ao senhorio de Cristo.
Queremos que o discipulado com Jesus na nossa igreja nos leve a mudar toda vez que o Espírito aponte uma mudança para nós. Uma mudança que precisa acontecer. Esqueçam o que se foi. Não vivam mais no passado. Vejam, eu estou fazendo coisas novas e ela já está surgindo. Deus está fazendo coisa nova. Deus quer nos conduzir numa vida cheia de novidades promovidas por Ele. Como igreja, nós também precisamos estar abertos à mudança. Como liderança, e quem está aqui já há mais tempo sabe, nós estamos sempre abertos para mudar, mediante o soprar do Espírito. É quando Ele diz, vai, e nós vamos. Quando Ele diz, fica, nós ficamos. Mas não fazemos isso porque somos bonzinhos, perfeitos e equilibrados. Como equipe pastoral e líderes dessa igreja, nós fazemos isso porque nós necessitamos. Não tem outra maneira de se andar com Deus. Nós necessitamos e não nos podemos nos atrever nem a ir e nem a ficar sem uma ordem do Espírito, sem uma direção clara dele sobre a nossa vida. Talvez assim como Moisés, que diante da palavra de Deus sobre a revolta do povo, de que Deus não iria mais andar com o povo, ele clama ao Senhor em Êxodo 33:15, dizendo, se não fores conosco, não nos envies. Não nos envies se o Senhor não for. Queridos, pela graça de Deus, assim tem estado o nosso coração. Ao longo desses anos, nós começamos muitas coisas. Também paramos muitas coisas. Aprendemos com cada uma delas. E eu preciso dizer para você, até a volta de Cristo, e Ele vem, nós ainda vamos mudar muito para a glória dEle. Nós ainda vamos nos deixar ser transformados, mexidos, esticados para a glória dEle. Mas eu quero te dizer que é preciso ter um dia para a mudança acontecer. É preciso também ter um dia para mudar. Assim como foi com Pedro, teve um momento específico na vida dele, em que Deus o chamou e convidou ele para mudar. Para ele abrir as tendas do coração dele e entender o que Deus estava fazendo. Eu não sei como é que você vai chamar esse dia na sua vida. Eu não sei se você vai chamar esse dia de o dia do basta, o dia do acabou, eu não vou fazer mais isso, o dia do chega. Bill Hybels chama esses dias de descontentamento santo. Ou seja, o momento em que você é tomado por uma ira santa, que te faz olhar uma situação e dizer assim, basta, eu não vou mais deixar que isso aconteça, nem na minha vida, nem na vida do outro. Momentos em que nós precisamos fazer alguma coisa, um momento de mudança. Ou talvez se você está aqui hoje pela primeira vez, você vai chamar esse dia do seu encontro com Jesus. O seu encontro com Jesus. Porque nessa igreja, a nossa mudança tem nome. A nossa mudança é Jesus. Foi Ele que marcou a história quando seus pés tocaram nesse mundo, separando a história em antes e depois dele. Jesus foi aquele que começou o dia da mudança em Pedro, e em vários momentos o chamou a continuar, porque Deus vai te chamar para mudar hoje, mas Ele vai continuar te chamando para continuar a mudança. Ele fez isso com Pedro. A gente vai ver que, mesmo Pedro entendendo essa visão, Paulo tem que repreendê-lo, lá em Gálatas capítulo 2, e chamar a atenção dele, porque ele de novo se recolheu a um cerimonial. Deus sempre nos convida para mudar.
Na minha história, eu me lembro de vários momentos em que precisei mudar e optar por mudar. Mudanças que foram guiadas pelo Espírito e que me levaram para crescer. Eu lembro do dia que recebi Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Queridos, eu tinha 14 anos quando isso aconteceu. Era um dia que eu nem iria para um culto, mas o Espírito me incomodou para ir. E quando eu estava lá naquele culto, eu ouvi falar sobre uma mensagem sobre Daniel. E aquela mensagem mexeu comigo, e o pastor falou: olha, se você quer ser um jovem excelente como Daniel, você precisa conhecer o excelente Jesus e reconhecê-lo como Senhor da sua vida. E eu não entendi como é que aconteceu, mas no final daquela celebração eu era o primeiro que estava lá na frente. E naquele dia eu me encontrei com Jesus. E vários momentos Deus tem me levado a mudar. Eu lembro depois daquele dia, várias mudanças precisaram ser feitas. Eu lembro do dia em que eu tive que tomar uma decisão difícil, ainda na adolescência, de abandonar algumas amizades, porque eu não tinha força para resistir à influência delas na minha vida. Então Deus me disse: olha, te afasta, porque o caminho que eles estão tomando vai te afastar de mim. Lembro o dia em que Ele falou forte ao meu coração sobre o resultado da minha vida se eu continuasse a ser dominado pela ira. Lembro do momento em que me rendi aos pés do Mestre, entregando para Ele o meu futuro, abrindo mão dos meus sonhos e me entregando ao chamado de Deus, e recebendo dEle sonhos maiores e melhores. Lembro do dia em que Deus me convidou a abandonar pecados como masturbação e pornografia e andar em santidade. Lembro do dia em que Deus mandou eu abrir o meu coração e a minha vida para Lide. Eu lembro desse dia. Eu lembro do meu primeiro dia na Monte Serra, dia 1º de setembro de 2007. Eu lembro de chegar aquele dia, e eu cheguei no prédio, na Silva Jardim, e eu fui para uma sala, lá no sótão, onde depois veio a ser o amontoado. E eu me lembro de subir naquela sala e dizer assim: Deus, eu estou aqui, e agora? O que você vai fazer? Eu agradeço tanto por Deus ter me trazido para cá. A minha vida tem sido mexida e transformada, eu tenho tanto para crescer, mas Deus tem me conduzido por misericórdia até agora. Eu lembro das perdas e dos momentos que eu tive que mudar para crescer. Eu lembro de uma quinta tarde, num encontro do CR, onde Deus me desafiou e me convidou a entregar minhas perdas, aceitar as minhas perdas e receber cura no meu coração. Eu lembro do momento em que Deus disse para mim que eu iria ser pai e que a minha vida ia mudar de novo para crescer. Em cada um desses momentos, Deus estava me convidando para mudar e crescer de novo. Quem sabe hoje é o dia que Deus está te chamando para crescer como pai, como mãe. Quem sabe é o dia que Deus está te chamando para crescer como um líder espiritual da sua casa. Quem sabe é o dia que Deus está te chamando para dizer assim: olha, filho, eu não quero mais que você faça isso há tanto tempo. Eu não quero mais que você viva desse jeito. Quem sabe Deus está olhando para você hoje dizendo assim: você me conhece há tanto tempo, você não sabe que eu ia te conduzir com amor? Por que você não permite que eu conduza a tua vida? Por que você não deixa que eu te guie? Por que você não quer viver experiências comigo? Por que você não pode dizer não para esse namoro, para ouvir a minha voz? Quem sabe hoje é o dia que Deus separou para você mudar. Quem sabe tem algo que Ele está pedindo só para você há muito tempo. Quem sabe tem filhos que estão hoje orando para que Deus mude seus pais. E Deus separou esse dia para que seja o teu dia de mudança. Quem sabe tem pais que estão em lágrimas, clamando ao Senhor dos céus, para que haja uma transformação e uma cura nos seus filhos.
Quem sabe hoje é o dia de mudança. Queridos, o que Deus está falando com você? E o que você vai fazer a respeito? Nós como liderança, nós estamos abertos a mudar. Não por nós, mas por necessidade. Mas nós queremos convidar você também, como discípulo de Jesus, como igreja do Senhor aqui nessa terra, a abrir o seu coração e tornar ele flexível espiritualmente ao Senhor. Espiritualmente. Lá em casa, a gente tem um costume de orar de manhã, fazer o nosso culto com as crianças, manhã e noite. Quando a gente vai orar, ele já sabe. Quando a gente diz assim, vamos orar, ele já se ajoelha no sofá. E a gente faz isso porque a gente quer que ele saiba que tem alguém acima de nós. Porque eu quero que eles saibam que existe alguém mais poderoso que o pai deles. Que eu quero que eles saibam que existe alguém mais sábio que a mãe deles. Que eu quero que eles saibam que existe alguém para que se um dia a gente faltar, eles têm para quem correr. Eles têm um Pai no céu. Eles têm um Deus verdadeiro, um Deus poderoso. Eu não sei se a tua saúde permite. Eu não sei se o teu coração está disposto. Mas eu queria te convidar a te ajoelhar nessa hora, nesse momento, e entregar para Deus as mudanças que Ele está te pedindo. Se Deus tem falado contigo, se Deus está movendo o teu coração, se quem sabe hoje é o dia de mudança, quem sabe hoje é o dia em que orações de muitas pessoas serão respondidas a partir de uma disposição do teu coração, eu queria te convidar a te ajoelhar diante desse Deus e a reconhecer para Ele o senhorio dEle na tua vida. Eu queria te desafiar hoje a sair daqui dizendo sim, Senhor, para o nosso Deus. Pai, essa é a tua igreja. É uma igreja que como instituição precisa mudar. Mas é uma igreja composta por vidas de pessoas que precisam de mudança, da qual eu faço parte, eu preciso de mudança. Pai, eu não quero que a minha família sofra pela minha falta de vontade em mudar aquilo que o Senhor já me pediu. Deus, eu peço que o Senhor também não permita na minha vida e na vida dos meus irmãos, que a nossa vida passe e que a gente seja duro em ouvir a Tua voz, resistentes em ouvir a Tua voz, desobedientes ao Teu Espírito. Pai, faz de nós, faz de mim um povo aberto ao Senhor para mudar, conduzido facilmente. Pai, eu quero ser um discípulo de fácil trato do Senhor. Deus, eu não quero que o Senhor tenha que me puxar. Deus, que o Senhor tenha que me corrigir com vara, com castigo para eu entender. Da mesma maneira, Deus, os meus irmãos, nós queremos ser corrigidos, Deus, pelos Teus laços poderosos de amor. Mas nós também queremos ser totalmente abertos a essa mudança. Pai, pega a Tua igreja agora, que está rendida ao Senhor. Deus, torna o nosso coração um coração de carne, maleável na Tua presença. Retira de nós, Deus, o nosso coração orgulhoso de pedra, que acha que sabe alguma coisa. Pai, nesse momento nós reconhecemos publicamente, com os nossos corpos, Deus, prostrados, reconhecendo fisicamente para o mundo espiritual, que nós reconhecemos o Teu senhorio, e que nós nos submetemos ao senhorio do Senhor, que em nós vai haver sim, Senhor, e não de jeito nenhum. Pai, é Tua igreja, é Teu povo, conduz-nos, Pai, às mudanças que o Senhor quer fazer. Conduz agora a paz, as mudanças que precisam acontecer. Conduz, Pai, líderes, homens de negócio, filhos, relacionamentos. Pai, conduz para a honra do Senhor. Deus, nós queremos ser filhos que ouvem a Tua voz e obedecem ao Teu chamado.
Obrigado, Deus, porque através de uma abertura e uma flexibilidade de Pedro, Deus, não só o Senhor fez ele mudar e crescer, como também o Senhor o usou como instrumento, Deus, para a vida de tantas e tantas pessoas. Pai, eu sei que o Senhor vai usar a vida de tantas pessoas hoje aqui. Tantas pessoas, Deus, vão ser usadas pelo Senhor como instrumentos de mudança. Pai, usa a tua igreja. Ensina-nos, Pai, a caminhar contigo, guiados pelo teu Espírito, para a honra e glória do teu nome. Pai, nós queremos ser uma igreja aberta à mudança produzida pelo teu Espírito. No nome de Jesus. Amém.